Lígia Mendes, da ADESEAP Mariana. Lígia, você foi madrinha, né, de uma das oficinas que tratava sobre desenvolvimento econômico, e é um tema muito pertinente ao fórum também, que fala sobre a preparação, né, dos nossos municípios para um futuro sem mineração, sem essas empresas que sustentam hoje grande parte dos nossos municípios. E como foi essa experiência, né, essa troca de experiência também com aqueles que participaram da oficina, e o que você tira, né, de proveito, de conhecimento dessa oficina, dessa troca de experiências? Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês a respeito desse assunto. Esse fórum, ele foi planejado com muito carinho, né? Foi pensado, foi calculado cada detalhe para que ele acontecesse dessa forma que está acontecendo aqui. E qual é o formato principal? Que as pessoas tivessem oportunidade de falar, que as pessoas tivessem oportunidade de se envolver, de engajar. Então a minha experiência, a minha percepção dessa experiência que nós tivemos é que nós conseguimos atingir esse objetivo. Na oficina de desenvolvimento econômico nós tivemos um volume muito grande de pessoas, dividimos essas pessoas em grupo e elas puderam conversar, puderam trazer para a mesa de debate algumas ideias, e às vezes a gente pensa que é uma ideia, é algo muito sonhador, é algo muito distante, mas quando a gente traz para um grupo debater, discutir e enxergar possíveis soluções, ela pode se tornar viável. Então eu acredito que atingiu a expectativa dos participantes, atingiu a minha expectativa, e eu estou muito feliz agora com a perspectiva de trazermos essas ideias para a ação, para a prática, é o que a gente quer. Muito bacana, porque os grupos são formados por pessoas que não são da mesma área, né, de atuação. Às vezes você tem um secretário de desenvolvimento de uma cidade, mas você tem alguém da área de comércio, de uma entidade de classe, ou um empresário. Enfim, é uma troca de experiências também, de atuação em áreas diferentes. Sim, e cidades diferentes. Então, a ideia de reunir 9 municípios, nós estamos na mesma região, mas temos características muito diferenciadas cada uma dessas cidades. Então, trazer pessoas de cidades diferentes, que tenham olhares diferentes, enriquece muito o debate. Eu falei isso, inclusive, na minha palestra. É muito fácil a gente reclamar, apontar o dedo, criticar, falar o que está ruim, mas quando a gente convida as pessoas, olha, todo mundo aqui enxerga os pontos a melhorar. O que nós vamos propor de soluções? São poucas pessoas que se envolvem nesse movimento porque dá trabalho, porque cansa, porque exige de nós uma doação de tempo, de energia. E o que eu percebi aqui foi que as pessoas que vieram realmente se envolveram e trouxeram seus olhares, enquanto poder público, enquanto sociedade civil, enquanto setor produtivo, para que a gente pegasse esses diferentes olhares e pudesse construir juntos, né, de uma forma que se sustente ao longo do tempo. Culturas diferentes, né? Dentro de uma família nós temos culturas diferentes, né? Um filho sai de casa para morar com a sua esposa, ele cria uma nova cultura. Agora imagina como que deve ser isso de cidade para cidade, hein? Exatamente. Aqui na nossa região, essa pergunta é tão bacana, porque eu não sou daqui da região. Eu estou aqui há 7 anos, meu marido está aqui há 12 anos, e nós já estamos nos sentindo parte aqui dessa região, né? Mas eu venho do norte de Minas, trouxe outras crenças, outras experiências para cá, e me deparei com uma região rica, com uma região cultural, histórica, que tem tanta coisa para ser trabalhada, tanta coisa para ser mostrada. E aí quando a gente vê Mariana e Ouro Preto, são cidades irmãs, vizinhas, uma muito perto da outra, e tem realidades completamente diferentes, né? O tipo de turismo em Ouro Preto é diferente do tipo de turismo em Mariana. A gente percebe em Ouro Preto um turismo muito mais histórico. Em Mariana a gente percebe um turismo do esporte, também histórico, mas tem outras fontes, né, de recebimento, de chegada de visitantes na cidade. A Ouro Preto tem as universidades, Mariana tem outros tipos, e aí vem Itabirito, Catas Altas e tantas outras cidades que fizeram parte aqui, que trazem experiências diferentes. Então, poxa, e se eu parar também um pouquinho de olhar só para a minha realidade aqui e estender um olhar para algo mais amplo, algo regional, algo que, por mais que as cidades sejam diferentes, elas conseguem trabalhar em conjunto. Tenho certeza que a nossa força aumenta muito. Eu acho que foi aí uma sacada muito importante do fórum, né? Debater essa necessidade de se preparar para o futuro, mas expandir isso não só para uma realidade local, micro, mas macro, né? Dentro de um perfil que nós temos aí de cidades mineradoras, cidades turísticas, cidades históricas também.
Exatamente. E quando a gente convoca essas pessoas para esse movimento e fala que isso é o primeiro fórum, a gente já traz uma ideia de continuidade. Isso não pode acabar, isso precisa perpetuar, porque o tempo passa muito depressa, né, gente? Eu fico assustada. Outro dia eu estava na faculdade, eu já tenho mais de 15 anos de formada, então o tempo passa muito depressa. E se a gente começar a pensar nos problemas da nossa região quando a mineração estiver chegando perto do fim, porque a gente sabe que é algo que vai acontecer, nós não vamos ter tempo de organizar essa diversificação. E se os municípios se reúnem, vivem realidades semelhantes, se reúnem para pensar juntos, a gente com certeza já vai estar bem mais adiante daqui a um ano no próximo fórum, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e a gente vai lembrar do primeiro evento e as coisas que a gente pensou aqui já sendo vistas por todos, né? Eu acredito que vai ser muito produtivo. Uma frase muito marcante que fala que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro nunca vira presente, né? Está no futuro. Então, falando sobre isso, porque nós passamos por momentos muito difíceis, por exemplo, com a pandemia. Mariana passou por um momento crítico que afetou toda a cidade economicamente. E essa dor, né, essa dor aí, será que ela forjou, né, está forjando esse momento de crescimento de, opa, nós não podemos viver isso da forma que nós vivemos. Vamos preparar para estar mais forte? É esse o momento dessa pegada? Engraçado como a dor aproxima as pessoas, né? Como os momentos difíceis, os momentos de sofrimento que todos nós passamos, cada um numa medida, todos nós passamos, isso faz com que as pessoas queiram se ajudar. Isso faz com que a gente se aproxime. E você trouxe a evidência da pandemia. Na pandemia foi um exemplo claro disso acontecendo. 3 cidades se reuniram naquele momento, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, para trazermos uma ajuda que colaborasse com os 3 municípios. Afinal de contas, é um corredor aqui que se passa, né? Itabirito, depois Ouro Preto, depois Mariana. Trouxemos um especialista no assunto. Ele falou e, além de falar, de palestrar, ele trabalhou para que as cidades se organizassem no combate à pandemia. E deu super certo. Os números foram encantadores, foram surpreendentes depois desse trabalho. Então, quando a gente se une, e essa evidência da pandemia mostrou isso, num momento de dor que as pessoas elas sentem que precisam estar juntas, as construções acontecem. Então, agora a gente está vivendo uma realidade de se reunir para falar de uma dor que está lá no futuro ainda. Né? A gente ainda não está sofrendo essa dor da perda dos recursos da mineração para a nossa cidade. Eu acredito que é aí que é legal, quando a gente começa a antecipar as dores futuras para que a gente trabalhe agora, porque na pandemia a gente não teve tempo, né? Na pandemia foi imediato. Quando houve o rompimento da barragem, foi imediato. Tinha que tomar decisões na hora. E agora não. Agora a gente está trabalhando com prazo, lidando com coisas importantes antes que elas fiquem urgentes. Né? E eu acredito que a gente vai conseguir, sim, ter uma perspectiva de futuro sólido, consistente, de ações bem práticas para os próximos anos. O fato de termos assim participantes de várias cidades, de vários segmentos durante o fórum, ele mostra que esse é realmente o momento. Nós estamos maduros para isso, para sentar, discutir e tomar atitudes para nos prepararmos. Essa pergunta é excelente, porque eu acredito que essa construção precisa ser realmente coletiva e não só dos municípios, do poder público estadual, das entidades que envolvem essas cidades. E eu acredito que o próprio fato das 9 cidades terem representantes aqui nesse fórum, alguns tiveram mais pessoas, outras cidades menos pessoas, mas a gente teve representantes dos 9 municípios e a gente teve representantes também do governo do estado, mostra que nós já estamos num momento de amadurecimento muito maior, onde a gente está mais aberto para o diálogo, onde a gente consegue pensar em ações conjuntas, onde a gente sai do nosso quintal, né, e de enxergar os problemas só da nossa casa e começa a pensar coletivamente. Então eu acredito que a realização desse fórum já é uma prova que nós estamos num momento de amadurecimento para termos esse debate. E a gente sela, né, o fórum com a Carta de Ouro Preto, a importância dela. Sim, e eu me sinto muito honrada, acabei de ser escolhida para fazer a leitura oficial dessa carta. Então daqui a pouco, em instantes, vai ser feita a leitura dessa carta, que é um compromisso com o futuro. É um compromisso que essas 9 cidades fazem em trabalharem juntas, em se organizarem durante os próximos anos para que essas ideias se tornem realidade. Essa Carta de Ouro Preto, eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai lembrar dela como um marco da diversificação econômica aqui da nossa região.